Quando você olha ao seu redor, quantas oportunidades você enxerga de sinalizar o reino de Deus? No deserto do Quênia, na África, a cada metro quadrado há um desafio diferente. Nessa região surgem testemunhos tremendos que você assiste agora no Maranata Histórias de Missão. Em um cálculo médio, das 24 horas do dia, dormimos 8. Sobram assim 16 horas. O que você faz nesse tempo? Quantas ações da sua rotina são destinadas a mostrar Deus para as pessoas? Provavelmente, oportunidades não faltam. Às vezes, o que falta é entendimento do que Cristo deseja que nós façamos. Quando escolhemos destinar uma parte da nossa rotina às ações voluntárias, conseguimos potencializar nossa atuação como protagonistas do reino. Por isso, eu te convido a fazer parte do nosso time de voluntários. Junte-se a nós, nos conheça melhor. Entre em nosso website, maranatabrasil.com.br. Aproveite e fique por dentro das novidades e notícias sobre os nossos projetos em nossas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. África. A simples menção da palavra desperta sensações de aventura. É um lugar que desperta o explorador que existe em todos nós. E talvez um dos países mais icônicos da África seja o próximo destino da Maranata: Quênia. Localizado no centro da costa leste da África, o país do Quênia é mais ou menos do tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. Dentro desse espaço de aproximadamente 360 quilômetros quadrados, o Quênia conta com uma cultura e paisagens impressionantes. Aqui, a modernidade anda lado a lado com tradições antigas, desde os apartamentos modernos da cidade grande até os vilarejos simples com cabanas de barro da área rural. O Quênia também é famoso por seu povo. O país tem uma população de 45 milhões de pessoas divididas entre mais de 40 tribos diferentes, cada uma com cultura, língua e tradições distintas. O país também tem uma variedade incrível de animais selvagens, tendo assim alguns dos melhores parques de safari do mundo. Turistas fazem fila para ir a lugares como a Reserva Nacional Masai Mara para verem as maravilhas da natureza. Frente a tantas atrações fantásticas, existem motivos de sobra para visitar o Quênia. Mas para os interessados na missão adventista, existe uma atração ainda maior do que os pontos turísticos. O Quênia oferece uma visão singular da cada vez mais diversificada e global Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por fazer parte das primeiras obras de missão, mais de 100 anos atrás, o Quênia oferece aos voluntários a oportunidade de entrar nas páginas de uma carta missionária, onde pioneiros se aventuraram por lugares desconhecidos e isolados para compartilhar o Evangelho. Hoje, o legado dos primeiros missionários prospera. Existem mais de 800 mil adventistas no Quênia. Esse número tem o potencial para duplicar nos próximos anos. É uma igreja que cresce muito rápido no Quênia. E nós achamos que ela vai continuar crescendo, principalmente agora que estamos embarcando nessa parceria. A parceria mencionada pelo pastor Riguri foi com a Maranata. Após meses planejando e conversando, a Maranata atendeu ao pedido do Quênia pela construção de igrejas, escolas e poços de água. Eu acho que é uma necessidade muito, muito óbvia, realmente muito óbvia, que se sente por toda parte, e todos nós oramos por isso, porque nós sempre ganhamos membros novos. O Quênia tem uma igreja muito evangelizadora. Os nossos pastores adoram o evangelismo, principalmente o evangelismo público. Agora, começamos a introduzir o que chamamos de evangelismo pessoal.
No momento, nós estamos trabalhando no novo tema da Conferência Geral com o intuito de envolver os membros da missão por completo. E olha que isso está dando muito, muito certo mesmo. Nossos membros realmente adoram participar de missões. Para duplicar o número de membros no país em um ano, o pastor Riguri sabe que, se a iniciativa for bem-sucedida, os novos membros precisarão de uma igreja. É por isso que eu acho que a Maranata chegou na hora certa. Parece que Deus apertou um botão e permitiu que viessem para o Quênia, para poder ajudar a construir essas igrejas e para podermos abrigar os vários novos membros da nossa igreja. Na manhã de sábado, no Quênia Central, a paisagem seca é interrompida por adventistas de roupas coloridas a caminho do culto. Na entrada, um coral se reuniu para receber membros e outros convidados muito especiais. Vários líderes adventistas estão visitando a igreja, inclusive o pastor Riguri. As mulheres cantam até os convidados entrarem na igreja. E a igreja, nesse caso, é a sombra de uma árvore. Como é tradição em espaços de comunhão, o perímetro desse santuário é delimitado pelos galhos de uma árvore espinhosa. Esse grupo foi fundado por um pastor local e eles se reúnem há cerca de 10 anos. Essas duas irmãs são as líderes desse grupo. São elas que mantêm a congregação viva. Nessa cultura, é típico que mulheres liderem a igreja. Essa congregação é formada por pessoas da tribo Samburu. É um grupo seminômade. O estilo de vida nômade pode dificultar a manutenção da congregação. Um dos motivos é porque eles geralmente procuram por água e pasto para o gado. E quando os recursos acabam, as famílias se mudam. Essa igreja chamada Larizoro tinha mais membros, mas alguns se mudaram. Mas as coisas estão começando a mudar. No vilarejo de Louparai, localizado na mesma região de Larizoro, existe um grupo de adventistas Samburu, deixando o estilo de vida nômade para trás. Eles também se reúnem sob uma árvore para os cultos, mas, diferente da igreja Larizoro, esse grupo está cercado por uma comunidade maior. Aqui existem vários maniatas, nome dado às pequenas instalações que abrigam entre 8 e 10 famílias. Também existe uma pequena escola frequentada pelas crianças locais. E, por incrível que pareça, existe um poço. Para os pastores de ovelhas de onde nós estamos, existem 3 coisas que são muito importantes para qualquer pessoa que vive aqui. E uma delas é a água. A água é essencial, porque nessa área onde eles vivem não existe água. Mas eles criam gado, e o gado depende de água. Então, se você fornece água, significa que você deu a eles um motivo para se fixar num lugar específico. Assim, não precisam mais se mudar. A segunda coisa é a escola. Os filhos deles vão para a escola. Então, eles não vão precisar mais cuidar das vacas e das cabras. As cabras vão ficar perto da escola, porque ali tem água e pasto. Então, eles vão estudar e cuidar das vacas ao mesmo tempo. Então, é isso que a água traz para a comunidade. Ela faz que as pessoas se fixem em volta de um lugar específico, para eles não levarem o gado para longe, para as crianças terem o tempo de ir para a escola. Além disso, a escola e a água criam a oportunidade de unir um povo. Então, até as mulheres e os homens que não vão à escola acabam indo para ficar perto da água e são alfabetizados. Então, é muito importante. A água é vida aqui e nada pode substituir água.
O terceiro elemento crucial para uma comunidade permanente é a igreja, um lugar para adoração e comunhão. Quando os adventistas vêm, eles criam centros. Assim, a comunidade se fixa. Porque nos dois lugares onde nós fomos, tem escola, tem água e tem uma igreja. Isso cria uma comunidade onde as pessoas não precisam mais se mudar. Quando é preciso se mudar, os homens partem com o gado, mas deixam os filhos e as mulheres para trás, e depois retornam para eles. Então, o resultado foi que eles se fixaram. Algo que o governo tentou fazer e não conseguiu realizar. Mas a igreja consegue fixar essas pessoas num só lugar, como comunidades. De acordo com o pastor Macore, a igreja adventista também ajuda a criar paz entre as tribos. Antigamente, o governo costumava separá-los para evitar brigas. Mas eles brigavam do mesmo jeito, porque disputavam os recursos, principalmente água e pasto. Mas o que a igreja fez foi mostrar que eles podem coexistir, podem ficar juntos. Então, em uma congregação, você encontra terendires, turcanas e samburos. E essas são pessoas que sempre lutaram por água, mas eles conseguem ficar em uma só congregação. Então, nós trazemos coesão entre eles, algo que o governo não consegue facilmente. E como todos os lugares onde a Maranata trabalha, uma verdadeira estrutura de igreja é essencial. Um fator que eu já mencionei é que isso cria uma comunidade. Quando existe uma igreja, eles se apegam a ela, porque eles consideram um ponto de encontro onde eles podem se reunir e conversar, como um ponto para se socializar. Então, nós precisamos dessas igrejas para formar uma comunidade. Nos próximos meses, Larizor e Louparai são apenas 2 dos vários lugares onde a Maranata vai construir igrejas. A Maranata também está negociando com a Igreja Adventista do Quênia para fornecer poços de água. No próximo bloco, a viagem pelo Quênia continua. Você vai conhecer uma parte remota do país onde a população convive com a falta de condições básicas de sobrevivência. Nem água eles têm. Maranata Histórias de Missão, volta já. No meio do deserto no Quênia, diversos problemas assolam uma comunidade. Até o acesso à água é raro. Um local onde a missão não pode parar. Quando a Maranata chega a essa região, a esperança de uma vida melhor é renovada. Longe dos campos dourados do Masai Mara, longe dos planaltos ricos do centro do Quênia, existe um lugar onde a vida é um difícil exercício de sobrevivência. Lodwar é a maior cidade do norte do Quênia, com 48 mil habitantes. É uma região desolada e isolada, um lugar que poucas pessoas têm motivos para visitar. Mas se Lodwar é considerado um posto avançado do noroeste selvagem do Quênia, como serão os pequenos vilarejos que existem além das fronteiras da cidade? Para a maioria, esses vilarejos não existem ou são completamente ignorados. Não existe praticamente nada nessas partes remotas. A vida aqui é muito difícil devido à situação do povo e à natureza do local, que é simplesmente um deserto. Não existe comida aqui. A água é muito escassa, a água potável é bem difícil de encontrar.
A comida é um pedaço de carne de camelo ou a fruta de uma palmeira dom, colhida por mulheres e crianças. A água é encontrada cavando poços rasos. Mas para um missionário, esse deserto é solo fértil para o evangelho e um meio de trazer esperança em meio ao sofrimento. O cristianismo ajudou o povo de Turkana a ter mais esperança. Essa esperança é espalhada pelo pastor Peter. Ele era pastor de uma religião diferente, mas um afortunado encontro com uma reunião de evangelização dos adventistas fez com que o pastor Peter voltasse a estudar sua Bíblia. Ele queria reavaliar sua compreensão do sábado. 2 semanas depois de estudar intensamente, converteu-se à igreja adventista. Hoje, ele vive no vilarejo de Kono, a cerca de 45 quilômetros de Lodwar. Ele fundou a Congregação Adventista aqui, que possui 120 membros. Além disso, ele é pastor em várias congregações. Ele cuida delas, visitando casas e pregando aos sábados. Não é um trabalho fácil. Até recentemente, o pastor Peter andava de vilarejo em vilarejo. Agora, ele dirige uma moto doada que o permitiu visitar mais lugares e pessoas em um só dia. Pessoas como Mary. A Mary também é de Kono. Ela tornou-se adventista após estudar a Bíblia com o pastor Peter. Após seu casamento, Mary mudou-se para Mala, um vilarejo ao sul de Kono. Ela era a única adventista, mas não por muito tempo. Ela estudou a Bíblia com seu marido e com a família dele. Ela falou com seus vizinhos e, com o tempo, todos optaram pelo culto aos sábados. Agora, mais de 80 pessoas se reúnem sob essa árvore toda semana. Do outro lado, existe uma igreja. É a antiga igreja do vilarejo, onde eles costumavam fazer os cultos. É de uma denominação diferente. Hoje ela está vazia. O pastor dessa igreja deixou de visitar Mala e sua denominação deixou de fornecer recursos aos moradores. É uma grande perda para pessoas que têm tão pouco. Mas para Mary e sua congregação, a maior sede e fome são pela verdade. Mas até a fé mais forte precisa de ajuda. A congregação de Mala e outras como ela precisam de igrejas. E a Maranata espera construir igrejas e possivelmente poços de água para essas congregações. Na periferia de Isiolo, uma cidade do centro do Quênia, existe um grupo pequeno de adventistas que se reúnem no sábado. Eles se reúnem nessa escola alugada. Mas em breve, eles esperam ter uma igreja própria, graças à generosidade dessa mulher. 2 anos atrás, Anne nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo, mas um dia ela ouviu vozes em alto-falantes perto de sua casa. Intrigada, ela seguiu o som e se deparou com uma reunião de evangelismo. Foi o primeiro dia que eu ouvi falar de Deus. Quando vi um vídeo sobre como Jesus morreu, eu comecei a chorar pelo que aconteceu. E Jesus entrou no meu coração. Então eu decidi ter Deus ao meu lado desde então. Anne começou a frequentar um grupo adventista que se reúne na região, liderado pelo pastor Bernard. Mas após um tempo, a Anne quis fazer algo mais pela igreja. Ela queria ajudar. Anne não tinha muito para dar. Ela leva uma vida humilde vendendo carvão. É um negócio que rende cerca de $20 por mês. O único tesouro material que ela possui é um terreno que ganhou do pai. Se fosse vendido, ajudaria muito a sua família.
Mais recentemente, ela cedeu o terreno à igreja, na esperança de que um dia possam construir uma igreja ali. Eu fui tocada pelo que Jesus fez por mim. O mundo todo pertence a Ele. Quis me sacrificar como Jesus fez por todos nós. Então decidi ceder o terreno, que é tudo que eu tenho. Tudo que tenho pertence a Jesus. Para quem tem muito, é difícil imaginar dar tudo o que temos a Deus. Mas pessoas como a Anne descobriram pela primeira vez na vida que o amor eterno de Jesus Cristo é muito mais valioso do que qualquer posse terrena. Em um mundo tão cruel e muitas vezes violento, é difícil sobreviver. A esperança em Jesus é a única posse de que você precisa. É uma esperança que deve ser compartilhada. Uma esperança que lhe diz que o amanhã pode ser melhor. Essa é uma promessa muito importante para o povo da Igreja Adventista de Myeongpone. Mais de 150 homens, mulheres e crianças frequentam a Igreja de Myeongpone. É uma estrutura simples de barro que os membros construíram. Um dia, eles esperam ter uma igreja nova. O desafio que nós enfrentamos é que as igrejas próximas, muitas delas são construídas em prédios permanentes. Mas a nossa igreja é temporária e levou um tempo bastante grande para ser construída. Nós não sabíamos se teríamos dinheiro suficiente para construir uma igreja grande. Então a gente sempre desejou ter a ajuda de alguém. Quando o pastor pediu ajuda aos líderes da igreja, eles o encorajaram a orar. Ele disse, vamos continuar orando porque, de alguma forma, algum dia, Deus vai nos responder. Então, no final do ano passado, soubemos de um grupo chamado Maranata Internacional. Então, a última vez que ouvi falar deles, eu estava na universidade. Eles construíram uma igreja de um dia e foram embora, e nunca mais soube deles. E eu me perguntava por que eles não vinham para cá. Quando eu sonhava com a ideia, eles ligaram e disseram que eles viriam para cá. Fiquei muito animado, eu nem acreditei. Agora eu posso ir à igreja e contar para os meus amigos que alguém vem aqui nos fortalecer e usar os recursos que nós temos para construir algo bem maior, para termos orgulho da casa de Deus onde nós o adoramos. Em meados desse ano, a Maranata vai construir uma igreja nova para Myeongpone. A congregação está tão animada que já começou a coletar tijolos para a igreja de um dia. Até lá, eles continuarão reunindo-se na igreja de barro, que hoje precisa de reparos. Será um evento que vai reunir toda a congregação. Enquanto trabalham, eles cantam. A letra da música fala de esperança. A música diz, hoje construímos essa igreja com barro, amanhã a construiremos com tijolos. Essa realização do amanhã depende de Deus, e Deus conta conosco. No Quênia, a mensagem adventista está alcançando os cantos mais remotos do país. Ela proporciona um novo estilo de vida. Ela transforma comunidades. Ela promove a esperança. Esse campo de missão está de braços abertos para o Evangelho. E essa missão conta com você. Como você irá responder? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor que mande mais pessoas para a sua colheita. Cerca de 2/3 da população mundial não são cristãos. E entre o povo que professa fé em Jesus, ainda existe muita necessidade, como as que você viu no programa de hoje. Frente a essa realidade, há uma decisão a tomar: ficar parado ou agir como um protagonista na missão de Cristo. Deixe de ser apenas um espectador, experimente a missão. Entre em nosso website maranatabrasil.com.br. Conheça a lista dos nossos projetos voluntários e saiba como colaborar conosco. Leia,
tire suas dúvidas e participe de uma missão com a gente. Aproveite e junte-se às nossas redes sociais, facebook.com/Maranata Brasil, no Twitter e Instagram, @MaranataBR. E lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não acabam. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá!